Boa noite, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de ciências. Exatamente. E hoje eu trago para vocês um texto da professora Maria Vanessa dos Santos, falando sobre os seres vivos, mais precisamente da relação alimentar entre os seres vivos. E aí nós temos este assunto que chama cadeia e teia alimentar. Vamos lá? Vem comigo. Cadeia e teia alimentar. Já piscando na tela nesse retângulo de borda azul. Vamos lá então? Bom, a cadeia e a teia alimentar mostram um fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. A teia alimentar representa melhor as relações de alimentação do que a cadeia, e eu vou explicar já já por quê. Primeiro, vocês sabem que os ecossistemas eles se dão por, vamos dizer assim, afinidade, por semelhanças, trazendo então um habitat que seja próximo do ideal para cada grupo de seres vivos. Então, quando nós temos um ecossistema equilibrado, nós temos os seres vivos vivendo em harmonia. Muito bem. E essa harmonia, por incrível que pareça, ela é atravessada pela cadeia e pela teia alimentar. E nós vamos estudar justamente isso hoje, para que nós também saibamos fazer a diferença entre o que é uma cadeia alimentar e o que é uma teia alimentar. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, dá uma lida junto comigo nesse retângulo que está piscando de borda preta. Em todo e qualquer ecossistema, encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma planta realizando fotossíntese, uma lagarta comendo uma planta e um pássaro comendo a lagarta são exemplos de relações de alimentação existentes entre os seres vivos. Essas relações são estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares. Exatamente isso que nós estamos verificando. Porém, eu já quero chamar a atenção de vocês no caso da planta, que a planta produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. É verdade, o que coloca o vegetal em um nível que é o de produtor do seu próprio alimento. Já os outros seres vivos vão estar consumindo não só o vegetal, como também os outros animais uns aos outros. E isso nós vamos ver já já. Então, veja bem, as relações elas vão ser estudadas pela análise tanto da cadeia quanto da teia alimentar. E vamos fazer a diferença a partir de agora. Cadeias alimentares. Vamos lá? Aqui piscando na cor verde, esse colchete que está de fechamento aqui, ó. Abertura para a esquerda, fechamento para a direita, tá? Já está piscando aqui, ó. Veja lá. As cadeias alimentares são as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Isso a gente já aprendeu. Por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região, naquele determinado lugar, diferentemente de uma teia alimentar. Por quê? Porque a cadeia vai apresentar um fluxo unidirecional. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Nós temos planta, borboleta, sapo e serpente. Ou seja, a planta ela vai produzir o próprio alimento, a borboleta se alimenta da planta, pois é um inseto, o sapo se alimenta da borboleta e a serpente se alimenta do sapo. Tudo bem? Então, essas setas que estão sendo colocadas aqui para poder identificar esse fluxo de energia, ou seja, que um animal vai então consumir um vegetal e outro animal vai consumir
o animal que consumiu o vegetal. Então, as setas no exemplo acima representam o sentido do fluxo de energia e podem ser lidas como serve de alimento para. Então, a planta serve de alimento para a borboleta serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a serpente. Sendo assim, a planta serve de alimento para a borboleta, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. Legal? Tudo bem? Então, quando nós vemos essa linearidade, quando nós vemos esse fluxo de uma direção só, nós estamos diante de uma cadeia alimentar. Tudo bem? Próximo. Agora veja bem, tanto as cadeias alimentares como as teias apresentam diferentes níveis tróficos. Ou seja, como é que eles vão se apresentar? Primeiro, setinha azul piscando aqui, ó, nós temos os produtores. Quem são os produtores? Acabei de dizer na página anterior que são os vegetais, porque através da fotossíntese produzem os seus próprios alimentos. Vamos ver então? Produtores são o primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar e também em uma teia alimentar. Eles são capazes de produzir seu alimento, não necessitando de ingerir outros seres vivos. Aqui está, hein? Vamos lá. Eles são capazes de produzir seu alimento, não necessitando de ingerir outros seres vivos. Os processos utilizados por esses seres vivos, no caso de vegetais, são chamados de autotróficos, tá bom? Tudo bem? Então, vou repetir. Os processos utilizados por esses seres vivos, que são chamados de autotróficos. Quem são chamados de autotróficos? Os vegetais. Por quê? Porque eles produzem o próprio alimento. Por isso, eles são chamados de produtores. Falou em ser autotrófico, falou no nível de produtor. Falou em nível de produtor, num ser autotrófico, falou do vegetal, falou da planta. Tudo bem? Para a produção dos alimentos, é a fotossíntese e a quimiossíntese que são responsáveis por esta transformação para que o vegetal possa, então, se alimentar, produzir e também se alimentar. Podemos citar como exemplos de produtores as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias. Tudo bem? Então, encerrou aqui produtores, encerrou aqui os seres chamados autotróficos. Quem são? As plantas, as algas e algumas espécies de bactérias. Agora vamos para a próxima setinha aqui, essa na cor laranja. Vamos falar dos consumidores. Quem são os consumidores? São os organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotrófico. Olha, veja bem, quando nós estávamos falando do vegetal, do produtor do seu próprio alimento, nós estávamos falando de seres autotróficos. Quando nós estamos falando dos consumidores, que são os seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento, são chamados de heterotróficos. Os consumidores apresentam diferentes classificações. Os que se alimentam dos produtores, no caso dos vegetais, são chamados de consumidores primários, que geralmente são os animais herbívoros, que se alimentam dos vegetais. Os que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Por quê? Porque eles se alimentam dos consumidores primários. Os animais, os seres que se alimentam dos consumidores secundários são chamados de consumidores terciários. E assim sucessivamente. A cada nível, energia e matéria são perdidas. Por isso, as cadeias alimentares geralmente apresentam poucos níveis tróficos. Mas você com certeza já ouviu assim: ah, o leão está no topo da cadeia alimentar.
Por quê? Porque ele vai se alimentando dos animais menores. Tudo bem? É este o entendimento que a gente deve guardar por enquanto para esse primeiro contato com este trabalho. Tá legal? Agora vamos falar de um outro nível trófico, os decompositores, que afinal de contas, os vegetais, eles produzem o próprio alimento, os consumidores, sejam eles primários, secundários, terciários, eles vão se alimentando uns dos outros, só que chega um momento da vida que eles morrem. Quando eles morrem, entra em cena os decompositores. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos, não produzem o próprio alimento. Já falei, os únicos seres que produzem os próprios alimentos são os seres autotróficos. E aí nós estamos falando dos vegetais. Algumas espécies de bactérias entram aí, tá bom? Então vamos lá, vou repetir, setinha vermelha piscando. Decompositores, assim como consumidores, são heterotróficos, pois não produzem seu próprio alimento. Esses organismos, geralmente representados por fungos e bactérias, realizam a decomposição, ou seja, o processo responsável por devolver ao ambiente nutrientes para que possam ser utilizados por outros seres vivos, principalmente pelos vegetais. Já ouviram falar de uma terra que é adubada? Uma terra que está fertilizada é uma terra que vai ter material orgânico, ou seja, uma matéria que vai conter a ação de decompositores, portanto, vai favorecer o surgimento de uma nova vida, de um ser produtor, ou seja, de um ser autotrófico, ou seja, de um vegetal, de uma planta, de uma alga, exatamente, de uma espécie de mato, de capim, de uma plantinha que você observa de uma maneira mais natural. E aqui, neste espaço, nós temos exemplo de cadeia e teia alimentar. Um mapa mental, uma espécie aqui de um resumo para você entender melhor tudo aquilo que já foi falado. Tá legal? E isso quando você ou copiar no seu caderno ou você imprimir, você vai entender melhor porque as setinhas elas estão todas explicadinhas aí em cada um dos movimentos de fluxo, tanto para o exemplo da cadeia alimentar, quanto para o exemplo da teia alimentar. Cadeias alimentares apresentam um fluxo unidirecional, ou seja, uma representação linear, como nós falamos da planta, borboleta, sapo, serpente. Também falamos dos níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Tudo bem? Quando trazemos esse assunto para as teias alimentares, aí nós vamos ver que não segue essa linearidade. Planta é comida pela borboleta, que é comida pelo sapo, que é comido pela serpente. Nós vamos ter uma mistura aí neste meio. E isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula, teias alimentares. Tudo bem? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, falando das relações alimentares, cadeia e teia alimentar, fluxo de energia para a noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O texto de Maria Vanessa dos Santos é muito interessante. O próprio mapa mental que está aí, explicadinho, que você já recebeu aí no seu smartphone. Verdade, já enviei. Aí você ou copia do celular para o caderno, ou então você imprime e recorta e cola no seu caderno de ciências. Quando for a próxima aula que nós faremos, nós trataremos sobre as teias alimentares, explicando melhor como isso funciona na realidade, e a partir daí nós fazemos a atividade de cadeia e teia alimentar
relações alimentares entre os seres vivos num certo ecossistema. Tudo bem? Eu fico por aqui. Boa noite para todos vocês. Beijo no coração de todos. Cuidem-se. A pandemia ainda não acabou. Tudo bem? Mas já já nós estaremos na nossa tão querida escola Walter Leite Caminha. Tchau!